Então, pessoal, vocês já estão cientes aí do pronunciamento do pessoal do PL, especialmente do Valdemar Costa Neto, com alguns especialistas aí que ele chamou, que o partido chamou no partido do Bolsonaro, e eles apresentaram aí uma série de resultados obtidos a partir de uma auditoria, uma análise feita aí junto a urnas eletrônicas, especialmente as urnas eletrônicas de um modelo antigo, né, de 2020, e que apresentariam, segundo essa auditoria que foi feita, algumas vulnerabilidades, algumas falhas que permitiriam aí que se fossem cometidas fraudes contra o processo eleitoral. Então vamos dar uma olhada aqui brevemente nesse assunto, vou falar da questão da investigação em si, da apuração dessas informações, vou falar da reação do TSE até o momento, vou falar também a respeito do que eu penso sobre fraudes e possibilidade de fraudes nas eleições, e vou falar também sobre um ponto que é, para mim, o central de toda essa história, que muita gente está negligenciando, e nós, libertários principalmente, deveríamos nos focar mais nele para entendermos essa história como um todo. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão "Valeu demais" aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. E vamos às notícias. Então, na tarde deste dia 22 de novembro, que é quando eu estou gravando este vídeo, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, o Partido Liberal, apresentou uma entrevista coletiva, uma coletiva de imprensa, demonstrando aí os resultados dessa apuração que foi feita aí, desse estudo que foi feito com essas urnas eletrônicas. Ele iniciou o pronunciamento dele dizendo que eles não são especialistas em tecnologia da informação, em segurança da informação, então contrataram uma empresa especializada para averiguar isso aí, e de fato o tal especialista lá, que é o engenheiro Carlos Rocha, participou dessa auditoria, fez o pronunciamento mais técnico, dando detalhes aí do que seriam as supostas fragilidades do sistema eleitoral brasileiro, dessa urna eletrônica, desse modelo de urna específico, que poderiam comprometer a lisura do processo eleitoral como um todo. E na verdade são mais de 250 mil urnas dessa, né? Isso aqui é o que eles apuraram. Tem outra notícia aqui que eu apurei também com o pronunciamento do TSE, que fala que são quase 280 mil urnas que seriam desconsideradas caso essa questão fosse de fato apurada e verificada como efetiva, né? Ou seja, um problema que realmente aconteceu e que comprometeu o resultado das eleições. Então, o que poderia decorrer a partir daí? Eu não vou entrar em detalhes aqui do que eles falaram, você encontra a cobertura do que foi apontado por eles, aí quais são os argumentos, quais foram os estudos feitos e tudo mais. E aí você pode tirar suas conclusões a respeito disso aí, especialmente se você entender um pouco dessa área, que não é o meu caso, né? Mas o que o TSE falou ainda no dia de hoje? Se você estiver vendo esse vídeo no dia 23, que é quando eu pretendo lançá-lo, talvez já tenha alguma coisa nova aí, a gente não sabe. No momento da gravação deste vídeo, a informação que nós temos é que o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, o Xandão, queridão da galera, emitiu um despacho aqui no próprio dia 22 mesmo, exigindo aí, ou dando o prazo, que é a coisa que eles sempre fazem, né? 24 horas para o PL apresentar dados sobre as irregularidades das urnas no primeiro turno também. É algo que a gente já imaginava que iria acontecer, porque essas urnas foram usadas no primeiro turno também. Então, se há um comprometimento das informações ou dos dados de votos no segundo turno, na eleição que consagrou o Lula como presidente eleito do Brasil, também haverá problemas no primeiro turno que acabariam invalidando também as eleições aí para deputado federal, estadual, senador, governador e tudo mais. Então, uma coisa muito mais abrangente. Então, ele deu 24 horas para o PL fazer um aditivo à petição inicial com essas informações também. Aqui tem um trecho do despacho do Alexandre de Moraes. As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, ou seja, pode ser que ele nem acate a petição inicial, jogue no lixo se não tiver isso aqui, tem 24 horas para resolver essa questão, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições,
no prazo de 24 horas, publique-se com urgência. Então foi isso que ele pediu até o momento, que fosse colocado também o pedido aqui para apuração disso, com evidências naturalmente, do primeiro turno também. Então vamos ver aí o que o PL vai fazer em relação a isso, se isso vai ser atendido ou não, até porque a gente não pode nem afirmar qual é o objetivo do PL de fato nessa história, né? Porque se de fato essas urnas forem anuladas, a gente não está falando apenas do comprometimento das eleições presidenciais, estamos falando aí também do comprometimento de todas as outras eleições, porque são 250 mil urnas que estariam comprometidas com a lisura da apuração de votos comprometida. Então isso aí impactaria em todo o processo eleitoral. Imagina só, toda a dimensão que isso pode alcançar. Um monte de gente que o PL elegeu poderia ter a sua eleição anulada para que fossem feitas novas eleições. Estou pensando aqui num cenário extremo, até porque eu acho que isso aí não vai dar em nada por parte do TSE. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Freud nas eleições. E vocês sabem por que eu estou usando essa palavra aqui, né? Para evitar qualquer tipo de problema aí de automação do YouTube. Mas indício de Freud significa prova. Se você para pensar assim no aspecto particular, pessoal seu, uma coisa que tem fortes indícios, isso é suficiente para que você acredite nessa coisa, né? Você não precisa de provas irrefutáveis se os indícios são muito fortes. Agora, em se tratando de justiça estatal, da aplicação da justiça, de a justiça determinar a execução de determinada medida aí, de uma punição ou de qualquer coisa do tipo, evidências por si só não são suficientes, são necessárias provas. Então você tem que separar fortes evidências, evidências gritantes de provas, de coisas que efetivamente colocam a justiça contra a parede, obrigando ela a agir para evitar que a própria lisura da justiça seja comprometida. Então, existe muita coisa colocada aqui a respeito das eleições, a respeito das urnas, isso aqui mesmo. Eu sou leigo nessa área. Eu achei bastante convincente o que eles colocaram aqui. Isso são evidências, são coisas assim a serem investigadas. Isso prova alguma coisa? Não prova. Várias evidências que são colocadas aí, coisas gritantes até. Isso, do ponto de vista pessoal, da forma como você acredita no processo eleitoral, isso é suficiente? Provavelmente sim, isso é suficiente para você acreditar que o processo foi freudado. Isso é prova para que a justiça faça algo? Provavelmente não. E aí é que está a história, né? É muito difícil você provar que houve algum problema no processo eleitoral. Se você quiser saber a minha opinião, eu acho que tem muita coisa estranha. Eu vou muito além. A própria soltura do Lula, para mim, foi uma Freud eleitoral que colocaram aí, forçaram a barra, passaram por cima da justiça em si para garantir que ele fosse candidato e eles pudessem mexer os pauzinhos de várias formas para favorecer ele na campanha. Mas não só isso, outra coisa que eu acho muito estranho também, pense lá na Avenida Paulista, nas manifestações em São Paulo, as manifestações do Bolsonaro sempre lotadas, Bolsonaro e Tarcísio lá lotado, aquele mar de gente, não tinha mais onde colocar a gente ali. E o Lula, nas vésperas das eleições, fez lá uma passeata, uma carreata, sei lá, com o Fernando Haddad e com o Márcio França, deu meia dúzia de pessoas ali na Paulista, ali em São Paulo, naquela mesma região ali. Então ninguém foi lá. E aí como é que você me explica a votação expressiva que o Lula teve lá em São Paulo, sendo que a eleição das ruas foi tão expressiva para o Bolsonaro? Por que essa discrepância em relação à eleição das urnas e à eleição das ruas, não é? Ah, não, mas pode ser que o eleitorado do Lula não seja assim politicamente engajado, é gente que não vai para a rua. Beleza, isso aí é um argumento interessante, mas olha só, a eleição das ruas coincidiu com a eleição das urnas. Pro Haddad, ele flopou nas urnas também, assim como flopou nas ruas. O Márcio França também foi derrotado fragorosamente nas ruas e nas urnas também. E o Tarcísio ganhou nas ruas e ganhou nas urnas. Então funcionou essa comparação para esses três casos. Por que no caso do Lula e do Bolsonaro foi tão diferente assim? Eu acho isso muito estranho. Isso prova alguma coisa? Isso não prova absolutamente nada. E é aí que está o ponto. Provar Freud eleitoral é uma coisa que não dá para fazer. E aí eu gostaria de entrar no último ponto importante deste vídeo, especialmente se você é libertário. Por que o sistema não permite que se possa provar uma Freud eleitoral? Porque o sistema depende
depende da lisura do processo eleitoral para se manter. Nós estamos aí numa república democrática representativa, não é uma monarquia europeia antiga. Eu fiz um vídeo aqui no canal chamado A Voz do Povo é mesmo a Voz de Deus, vale a pena você conferir aqui, em que eu conflito aí o antigo cenário das monarquias absolutistas em que os reis eram legitimados pela vontade de Deus e das atuais democracias em que os governantes são legitimados pela vontade do povo, a vontade popular. Então, esse sistema nosso atual, a forma como o Estado se organiza, essas pessoas que estão no poder, elas são supostamente legitimadas pela vontade popular. Então, a consulta à vontade popular deve ser imaculada, ela não deve ter nenhum ponto ali de dúvida, de questionamento, ela tem que ser uma coisa pura, uma coisa assim sacra, uma coisa sagrada. Então, a urna eletrônica é sacrossanta nesse sistema. Não é possível haver questionamento à integridade desse equipamento, porque esse é o sacrário da religião estatal. É essa consulta, esse oráculo pelo qual o povo fala, que supostamente garante a legitimidade desses governantes, desse pessoal que está no topo da hierarquia estatal. Se essa consulta popular for maculada, se ela tiver problemas que possam significar que a vontade do povo, que a voz do povo não foi efetivamente ouvida, isso aí compromete todo o sistema. O dia em que o sistema aceitar que uma eleição foi fraude e tomar alguma atitude em relação a isso, todo o sistema estará comprometido e nenhuma eleição será segura mais, será tida como legítima por ninguém. Então eles passarão por cima de tudo, de qualquer tipo de evidência para que o sistema não seja comprometido. Você questionar a lisura do processo eleitoral em relação ao Estado é a mesma coisa de você entrar numa igreja católica e sair dizendo que Jesus Cristo não é Deus. É o nível de blasfêmia, de heresia para esse pessoal. Eles nunca vão aceitar qualquer tipo de evidência que possa vir a comprovar uma fraude eleitoral. Por quê? Porque isso vai comprometer o poder deles. É ali que habita o que há de mais santo no Estado republicano, no Estado democrático, né? A consulta à vontade popular. Isso é imaculado, isso é sacrossanto. Nada nem ninguém pode comprometer essa percepção de santidade, de pureza em todo esse processo. Para o Estado admitir que esse processo pode ser fraudado, significa basicamente admitir que ele não tem condições de ouvir a voz do povo. E se a voz do povo, que é quem dá poder, que legitima o poder para o Estado, supostamente é claro, se essa voz não pode ser ouvida, então não há legitimidade no poder estatal, no poder dessa gente. Eles não querem perder essa legitimidade porque é o que garante eles no poder. Mas o que você achou desse pronunciamento do Valdemar Costa Neto? Você acha que tem algum fundamento ali? Você acha que isso aí é alguma estratégia política? Colabore aí com o nosso debate, deixe o seu comentário, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.